Vamos abordar agora um tema de grande importância para a pecuária brasileira. Pneumonia em bezerros, uma doença respiratória que pode comprometer a saúde dos animais, reduzir o desempenho produtivo e gerar prejuízos econômicos ao produtor. Para nos explicar melhor as causas, as formas de prevenção e os desafios também do tratamento, a gente conversa agora com a professora Bárbara Alves, da Universidade Federal de Lavras. Professora, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez com a gente aqui ao canal. Tudo bem com você? Bom dia, Felipe. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez, viu, professora? Vamos lá, vamos contextualizar para a nossa audiência o que caracteriza a pneumonia em bezerros e por que ela é considerada uma doença multifatorial. Bom, Felipe, a pneumonia ela vai ter uma grande importância no sistema de criação de bovinos, especificamente de bovinos de leite, porque é uma das doenças que mais mata bezerros, né? Se a gente pegar a fase de aleitamento, ela só vai perder para as diarreias nessa fase, e depois, no pós-desmama, ela também tem grande importância ali junto com a tristeza. Então, é uma doença de causa graves perdas econômicas e que é causada por uma série de agentes diferentes. Então, vírus, bactérias, algumas causas não infecciosas. Então, ela se apresenta como um grande desafio quando a gente fala de prevenção e de detecção precoce dessa doença, porque muitos animais adoecem sem sinais muito claros, muito evidentes, né? Você falou aí sobre alguns dos agentes causadores da pneumonia, né, nos bezerros. Como eles atuam ali no organismo dos animais, hein? Certo. Esses agentes eles vão causar, de forma geral, uma inflamação do sistema respiratório, principalmente dos pulmões, né, daí a pneumonia. E nós temos dois grupos principais ali atuando, vírus e bactérias, e geralmente eles atuam em conjunto, né? As infecções virais, elas vêm primeiro, elas debilitam o animal, elas destroem esse trato respiratório, causam alterações que favorecem a entrada de bactérias, que muitas vezes são bactérias que já são do ambiente normal desse bezerro, né? Já fazem parte do trato respiratório. Então, os vírus vêm, abrem portas para essas bactérias oportunistas causarem danos mais graves e mais duradouros, né? Mas é, de modo geral, uma inflamação dos pulmões das bezerras. Bom, e aí, quando a gente pensa em manejo, quais os fatores de manejo e também ambientais que mais predispõem os bezerros a uma pneumonia na fazenda? Perfeitamente. Primeiro, acho que é importante a gente conceituar o que é fator de risco, né? O fator de risco é tudo aquilo que aumenta a chance de alguma coisa acontecer. Então, nesse caso, qualquer coisa que aumenta a chance da bezerra desenvolver pneumonia, né? E aí nós podemos dividir esses fatores em coisas relacionadas diretamente aos animais e fatores ambientais que, no caso das pneumonias, vão ser muito importantes. Então, relacionados aos animais, a gente tem como destaque a colostragem, por exemplo, né? Uma bezerra mal colostrada, ela não vai ter um preparo do sistema imune adequado para combater essas infecções que geralmente chegam no início da vida. Então, animais ali a partir de 3, 4 semanas de vida já apresentam quadros de pneumonia. Então, uma boa colostragem é um primeiro passo para que a gente tenha menos casos. Para além disso, qualquer doença concomitante pode deixar esse animal mais suscetível às pneumonias. E aqui a gente pode destacar as diarreias, né? Porque elas desidratam esse animal e um trato respiratório ressecado, ele se torna mais suscetível à infecção por vírus e por bactérias. Além disso, quando a gente junta animais de diferentes idades, né, isso causa um estresse social, isso desfavorece os animais menores, porque eles vão ter que competir por alimento, competir por local de descanso, né? Tudo isso deixa esse animal mais suscetível e qualquer fator que cause estresse. Então, por isso que a desmama é um momento importante de ocorrência de pneumonias também, mas manejos como mochação, descorna, castração, tudo isso pode determinar uma maior ocorrência de pneumonia, né? Então, esses são fatores relacionados ao animal. E relacionado ao ambiente, para a pneumonia isso é bastante importante. Então, a gente pode destacar a temperatura. Então, animais que passam por variações muito grandes de temperatura ao longo do dia, que não estão protegidos termicamente, então, principalmente bezerros mais jovens, é muito importante
mantê-los aquecidos e num ambiente em que eles possam se proteger do frio. Então, uma cama adequada, uma cobertura vegetal adequada nesses bezerros que são criados em piquetes, né, em sistemas tropicais. Além disso, evitar que esses bezerros estejam sob correntes de vento muito fortes, né? Esses ventos muito fortes também atrapalham. E aqui, pensando principalmente em galpões, talvez o ponto principal de ambientação que a gente tem que pensar quando fala de pneumonia é qualidade do ar. Então, animais em locais abertos, isso é mais fácil, mas animais, bezerros criados em galpão, a gente precisa se atentar para a renovação do ar. Então, esse galpão tem que estar preparado para renovar o ar, não pode ter muito acúmulo de matéria orgânica, então fezes, urinas que vão produzir gases tóxicos como amônia, que são irritantes para o trato respiratório. Se nós trabalhamos com galpões muito grandes, com muitas fileiras de gaiolas, as fileiras do meio, elas estão prejudicadas nesse sentido. Então, são pontos chaves para a gente se atentar quando a gente fala de ambiência, qualidade do ar, ambientes secos e sem muita variação de temperatura. Professora, e a vacinação? A vacinação é parte importante também quando a gente pensa nesses cuidados, a criação de programas de saúde animal, enfim, isso tudo contribui também para o controle da pneumonia? Contribui, Felipe, mas a gente tem que pensar na vacinação sempre como um complemento, né? Quando a gente fala dos vários fatores de risco para a pneumonia, os fatores ambientais eles são os mais importantes. Aqueles relacionados à instalação dos animais são os que, de fato, têm maior impacto na ocorrência. As infecções virais, como eu falei, elas são importantes porque elas abrem portas para bactérias e as vacinas que nós temos hoje comercialmente, muitas delas incluem os vírus e impedem essa infecção viral. Então, dessa forma, eles acabam protegendo os animais contra a ocorrência de pneumonias. Mas a gente tem que sempre lembrar que a vacina, nesse caso das pneumonias, ela é um complemento. Não basta vacinar e não cuidar de todo o resto, que nós não vamos continuar tendo problemas com pneumonia no rebanho. Então, nós temos que ajustar o manejo, ajustar o ambiente dessas bezerras e aí sim trabalhar com a vacina como algo a mais, que é importante, mas é complementar. E animais doentes, a pneumonia ali no rebanho, nos bezerros, traz impactos econômicos para a propriedade como um todo, professora? Bastantes, Felipe. Tanto diretos, ou seja, um animal doente você vai ter custos com o tratamento. Se ele, porventura, morrer, você tem o custo da perda desse animal dentro do sistema produtivo. Mas a pneumonia é uma doença complicada quando a gente pensa em danos a longo prazo, né? Então, animais que você não consegue diagnosticar precocemente, que o tratamento não é adequado, eles podem ter sequelas. Então, essa inflamação nos pulmões, ela pode deixar lesões, áreas que não se recuperam totalmente. E essas são bezerras que lá na frente vão ser bezerras mais tardias, vão entrar mais tarde na reprodução, vão entrar mais tarde em lactação, né, consequentemente. E a gente já sabe que essas são bezerras que produzem menos leite, principalmente nessa primeira lactação. Às vezes você encontra diferença de 500 quilos de leite a menos em bezerras que desmamaram com lesões pulmonares. Então, ela traz uma perda a longo prazo também. Por isso, da importância, primeiro, da gente prevenir essas doenças e depois de diagnosticar e tratar corretamente. Muito bem, professora. E só para a gente reforçar aqui, né, claro, qualquer sinal da presença da doença ali no rebanho, é preciso buscar orientação veterinária, buscar um médico veterinário para buscar o tratamento adequado, né? Não pode tentar resolver a questão por si só ali, por conta própria. Preciso buscar uma orientação profissional sempre, né? Exatamente. Principalmente pensando nessas perdas a longo prazo, a gente tem que atuar de forma certeira. Muito bem, professora. Eu quero agradecer demais, viu, a gentileza de ter conversado com a gente. Desejar você aí uma boa semana. A gente volta a conversar numa nova oportunidade muito em breve. Obrigada.